Boa tarde, quase boa noite a todos. Uma satisfação enorme estar aqui, agradecer ao Duane pelo convite. E confesso que esse é um tema que me empolga demasiadamente, que é algo que todos nós queremos. A gente vai falar muito aqui sobre longevidade. Vamos viver mais e vamos viver melhor. E a tecnologia está aí, nós tivemos vários insights aqui ao longo do dia a respeito dos avanços tecnológicos, em relação ao como todo o ecossistema está trabalhando para que todos nós tenhamos mais acesso à informação. Né? Informação é algo que também nos agrega muito através da inovação, para que a gente consiga cada vez mais projetar uma forma de a gente viver mais, viver bem e viver melhor. Então vamos iniciar aqui. Rapidamente eu vou falar um pouquinho só, situar um pouquinho a respeito da São Pietro. Te ajuda aqui. Pode passar aí, mano. Um segundinho que ele está mesmo. Acho que põe agora. É o próximo. Esse aqui é um pouquinho só das nossas, contando em menos de um minuto aqui o que são nossas operações. Nós estamos envolvidos na parte de hospitais, né? Nós somos o proprietário do Hospital Banco de Olhos em Porto Alegre. Temos uma rede de clínicas interligadas também. Temos um hospital focados em procedimentos, também em Porto Alegre, focados em procedimentos de rápida recuperação, ou seja, você consegue fazer uma cirurgia, se recuperar e ir para casa no mesmo dia, em mais diversas especialidades. Estamos aqui no litoral, fizemos a pedra fundamental ali do Hospital Life Plus com o Duane, alguns anos atrás. Temos uma clínica ali focada em oftalmologia e urologia, onde a gente atende todas as subespecialidades. E hoje somos o maior cuidador da saúde ocular do Rio Grande do Sul, seja na parte privada, seja na questão do SUS. A São Pietro designa esse papel com propriedade, que muito nos orgulha. São 15 anos aí da nossa caminhada a favor da saúde do Rio Grande do Sul. Mas, voltando aqui no que nós nos propomos, a respeito da gente falar sobre longevidade e senior living, né? A gente falou aqui a respeito de mudanças de mercado, como que os serviços, os produtos precisam se readequar à nova realidade da população, e isso é algo que nos traz. Quem conseguiu acompanhar na manhã a respeito da inversão da pirâmide etária, que o nosso vice-governador, o Gabriel, exacerbou aqui, expôs aqui, que antes a base era maior, a base constituída dos mais jovens, um tempo atrás, e depois ela ia se formando em uma pirâmide, né? As pessoas com mais idade eram um número menor. Agora ele comentou que está em forma de vaso, Duane. Ou seja, a gente está no meio a maioria da população está no meio da pirâmide, mas todas as projeções já estão aí. É uma questão de 10, 15 anos que a pirâmide se inverte totalmente. Então, e eu acho que é uma coisa positiva para nós, porque quer dizer que a gente também vai viver mais, né? Então, quer dizer que a gente vai ter meios de atingir mais idade com qualidade de vida. Por favor, pode passar o próximo. Isso aqui são alguns números a respeito dos nossos funcionários, a quantidade de procedimentos médicos que nós fazemos. Devemos fechar aí o ano com mais de 700 colaboradores, em virtude dos crescimentos tanto na área hospitalar quanto de senior living, pesquisa clínica e por aí vai. Vou passar a palavra aqui para o Luciano, me complementando também. Bom, boa noite. Boa tarde a todos. Primeiramente, Duane, obrigado pelo convite. Acho que é muito importante a gente estar discutindo aqui o futuro do litoral. E pode passar o próximo, por favor. Eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho o que é senior living, né? Essa palavra que diz muito, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender o que isso quer dizer para a sociedade. Como já foi falado, a gente está com uma sociedade que está envelhecendo, e segundo a McKinsey Corporate, ela coloca que nos próximos 20 anos aí, nós vamos ter um mercado de real estate voltado para a população 60+, de mais de 140 bilhões de reais, né?
Pode passar o próximo. Então, o Senior Living nada mais é, a gente sabe que existem as casas geriátricas, os antigos, todo mundo, o medo de falar asilo, mas o Senior Living, ele é uma operação onde a gente pode ter toda a pessoa, desde da pessoa totalmente independente até a pessoa que precisa de cuidados mais especiais dentro da mesma operação. Então, é muito comum nós termos redes de Senior Livings fora do Brasil. A gente tem nos Estados Unidos, inclusive na Flórida e na Califórnia, que conversa um pouco com o que nós estamos discutindo aqui, são Senior Livings preparados para receber essas pessoas onde elas vivem em comunidade, né? Então, aqui está essa figura que mostra o que quer dizer o Senior Living. Nós temos desde o Independent Living, que é onde a pessoa não precisa de nenhuma ajuda, até o Nursing Home, onde são pessoas que precisam totalmente da ajuda de alguém para sobreviver. E é um local onde a gente vai, então, tentar dar qualidade de vida e dar liberdade para a pessoa poder viver. Pode passar o próximo, né? E por que a operação de Senior Living é uma oportunidade, seja ela em qualquer lugar? Hoje, só 1% de todos os idosos no Brasil vivem dentro de uma operação de Senior Living. Então, é um mercado ainda muito pouco conhecido, mas é um mercado extremamente importante, porque nós temos uma população que está crescendo, né? Nós temos uma mudança cultural. Se nós olharmos há 5 anos atrás, quando nós fazíamos as primeiras projeções para as nossas operações, a São Pietro Senior é a primeira operadora de Senior Living de alto padrão no Brasil. Quando nós olhávamos, 78% das pessoas eram pessoas totalmente dependentes dentro das residenciais geriátricos, das casas geriátricas. Dentro da nossa primeira operação, nós já temos 43% de pessoas totalmente dependentes, ou seja, isso já é uma mudança de cultura e uma mudança de visão. Nós temos famílias com menos filhos, e com isso nós temos pessoas que precisam ter locais para poder ficar. Nós temos um potencial de investimento grande, né, em um mercado em expansão, com um impacto social positivo. Você tem esses idosos que ficariam em casa, às vezes, com cuidadores, entrando em depressão, às vezes ficando sozinhos, muitas vezes, porque às vezes os cuidadores, a gente sabe, vão estar assistindo TV ou deixando essas pessoas isoladas. Dentro de um Senior Living nós temos vida. E eu vou trazer um pouquinho aqui das características, então, do Senior Living. Pode passar o próximo. Aqui é a primeira operação que nós já temos em Porto Alegre, é uma operação que está no Três Figueiras. Então, aqui a gente tem o rooftop, a gente tem academia, salão de beleza, piscina para hidroginástica. Pode passar o próximo. Essa é a segunda operação que vai ter na primeira semestre do próximo ano, no bairro Moinhos de Vento. Pode passar o próximo. Nessas duas operações, nós vamos ter mais de 300 leitos privativos, onde a gente vai conseguir 300 suítes, onde nós vamos ter todo o cuidado. A gente faz a operação, a gente cuida desde a parte de condomínio até o paciente que está extremamente necessitando de cuidado. Pode passar o próximo. E aí você vem dentro do Senior Living, você tem uma rotina. Então, a gente tem todos os dias atividades que são feitas pela equipe multidisciplinar, que vai desde uma ação de melhoria de esforço e de melhoria de capacidade muscular, até uma atividade para melhorar a memória dos nossos... Só complementando o que o Luciano está mencionando, essa equipe multidisciplinar é realmente algo para você ter um cuidado integral à saúde de forma preventiva, de forma planejada, né? E algo que possa ser customizado também. Cada um de nós tem um tipo de necessidade, né? Cada um de nós precisa de um medicamento, de uma alimentação diferente. Então, a gente tem, né, essa equipe cuidando da saúde da pessoa de uma forma preventiva, psicólogo, fisioterapeuta, toda a equipe de médica, que também tem a referência, outros médicos especialistas, na equipe de geriatria tem outros médicos também que estão correlacionados, acompanhando, tudo isso registrado num prontuário, né, tudo isso uma evolução para que o melhor possa ser oferecido para cada um dos indivíduos, né? E o que o Luciano falou, que é importantíssimo, que as próximas fotos vão demonstrar, é a interação social. Nós nascemos para interagir, então isso também
faz com que a qualidade de vida e a expectativa de vida se eleve muito, mas muito, muito mesmo, né, Luciano? Sim, pode passar o próximo, por favor. Então, o Senior Living, diferentemente de uma casa que ela é adaptada para o convívio, o Senior Living ele já nasce com a ideia de ter a pessoa 60 a mais lá dentro. Então, a gente tem os espaços, todos eles pensados para isso, com a segurança, todos os banheiros adaptados, todas as áreas com a segurança que precisa para essa comunidade. Pode passar o próximo. A parte mais importante dele é o restaurante, né? Então, alimentação e controle dietético, nós temos nutricionista, técnico de nutrição, e toda a alimentação ela é baseada num cuidado de trazer uma alimentação totalmente balanceada e para que essas pessoas possam ter... Tem alguns que até ganham peso, a gente tem clientes que estão indo lá para ganhar peso, para fazer alguma cirurgia, tem outros que vão para ter controle dietético também, então é um controle que a gente tem também e cuidado com essas pessoas. Pode passar o próximo. E quando o Luciano diz a respeito dessa arquitetura, desse planejamento, é algo que precisa ser muito bem desenhado, com toda a equipe de engenharia, com quem está desenhando esse produto desde o início, né, com a incorporadora, com a construtora, porque tudo faz a diferença. Por exemplo, a altura onde o micro-ondas vai ficar. Se você colocar muito baixo, é ruim de se abaixar. Você tem que evitar todos os tipos de risco de queda. Então, todo o piso tem que ser pensado. Então, e são essas coisas que, às vezes, diminuem, né, a nossa expectativa de vida. Às vezes, uma queda, né, acaba por isso. Então, tudo de forma que a gente consegue prevenir, a gente faz. E isso é pensado desde o começo também para que a pessoa se sinta em casa. Né? A gente fala que assim, a pessoa tem que se sentir em casa, tem que se sentir, né? A gente tem vários depoimentos a respeito disso, que ela tem que ter o canto dela, mas tem que ter toda essa parte de interação social. Né? Então, porque a gente tem as nossas raízes, a gente tem as nossas lembranças, e isso jamais serão, né, esquecidas. Né? Então, são esses detalhes que a gente tenta cuidar desde o começo com um pensamento também. Eu quero um dia poder estar num lugar assim. Eu quero que o meu pai e minha mãe estejam aqui. Se a gente perde esse propósito de raciocínio, é igual o que nós estivemos aqui, aliás, com os painéis sobre a segurança, né? Eu tenho certeza que os profissionais fazem isso pensando na família, né? Pensando na própria família. É assim que a gente age também na questão dos Senior Livings que a gente tem projetado. Sobre equipe multidisciplinar, a gente pode passar, já foi falado. Aqui a gente são fotos já da operação que nós estamos tendo em Porto Alegre. Aqui a padronização e o controle do cuidado. Então, tudo que é feito tem um porquê. Quando a gente estudou e fez o projeto da operação, se a gente vai estudar as Blue Zones no mundo, a gente vê que são 5 Blue Zones, que é Grécia, Okinawa... O que é Blue Zone? Bom, Blue Zone são áreas que foram estudadas e que é onde há uma longevidade acima de 90 anos. Então, nós temos 5 áreas no mundo, e quando você estuda essas áreas, algumas têm características de alimentação, têm características de clima. Por exemplo, você vai para Okinawa, o movimento deles colherem o arroz é um movimento que faz com que eles façam mais movimentos com a circulação. Mas uma coisa é importante em todas elas, e você vê em todas elas, que é a sensação de comunidade. Então, dentro da nossa estratégia como operadora, a gente tenta trazer isso, a sensação de comunidade. E hoje, se vocês forem visitar a nossa operação, vocês vão ver que a hora que mais se prolonga dentro do Senior Living é a hora das refeições, porque eles se reúnem, ficam sentados nas mesas, trocando informações e vivendo em comunidade. E todas as atividades que são feitas como essa, elas são feitas em conjunto para criar essa sensação de comunidade, porque é isso que faz com que haja troca e é isso que faz com que tenha essa sensação de longevidade, porque você tem gerações diferentes às vezes interagindo. Nós temos hoje dentro da nossa operação uma média de 83,5 anos, né, com 65 pessoas já nessa operação, sendo que a mais nova tem 70 anos e a mais idosa tem 98 anos. Então, a gente tem uma média de 83,5.
Pode passar o próximo. E além dessa dinâmica de saúde, tem essa dinâmica de incentivo de interação social que ela varia muito, ou seja, festas, né? Quem não gosta, tem festa, né? Tem festa junina, tem festa... existem exposições, ou seja, palestras, filmes que depois as pessoas se reúnem para comentar o filme, para ver qual que é a opinião de cada uma a respeito do que foi assistido. Então, essa programação também existe diariamente, de forma diversificada, para que a gente não fique no mais do mesmo, né? Porque a gente sempre tem algo a aprender, sempre tem mais a aprender, e então a gente procura... Existe um que se chama Senior Talks, que a cada 15 dias vai um especialista falar sobre A gente teve a última que foi sobre saúde ocular, né? Tivemos outras que foi sobre prevenção de toda a parte de Alzheimer, como que a gente consegue detectar isso, né? Porque se a gente detecta logo no começo, hoje a medicina está avançando cada vez mais, você consegue prolongar muito a sua vida de forma plena, né? Então, utilizando os medicamentos e o acompanhamento correto. Então, desde essa parte instrutiva, desde a parte recreativa, churrasco. Então, a gente faz horta, plantações. Então, tudo é feito ao longo da semana e ao longo do mês, com uma programação pensando realmente no que pode nos proporcionar felicidade. Pode passar o próximo, por favor. Em termos de tecnologia e segurança, todos os moradores eles têm um sensor anti-queda, né? Então, se algum deles cair em qualquer lugar dentro da estrutura, é acionada a equipe de enfermagem. Se eles saem, muitos saem, vão no cinema, vão no shopping, vão visitar a família, eles recebem um dispositivo que é um dispositivo com GPS e um botão de pânico que eles acionam. Esse botão de pânico entra em contato com uma central médica e, em viva voz, o médico já conversa com ele, se for necessário, aciona o serviço de emergência e nos aciona. E se a gente não conseguir saber onde eles estão, pelo GPS a gente sabe. Então, a segurança e a tecnologia, elas agem dentro dessa operação para trazer também segurança para a família. Estamos já vendo outros dispositivos aí importantes para a família também ver essa pessoa dentro do quarto, medição de temperatura, batimentos cardíacos e respiração sem ter o contato com o cliente. A roupa dos nossos cuidadores é uma roupa com nanotecnologia que diminui a passagem de vírus e bactérias, e os indicadores que nós estamos tendo já na operação é que há 3 meses nós não temos nenhum morador com gripe e há 4 meses e meio nós não temos infecção urinária dentro da nossa operação. Além disso, prontuário eletrônico que a família pode ter o auxílio, botão de pânico, isso é algumas coisas da operação. Pode passar o próximo. Daniel, agora acho que é você que é modelo de negócio aí. Tá certo. Não, toda estrutura tem uma forma de ser viabilizada, né? Então, nós estamos, como nós falamos aqui, com 2 projetos, né? Um em funcionamento e o outro que vai se iniciar agora em janeiro, fevereiro do próximo ano. E, em primeira mão aqui, digo para vocês que no final desse mês e o mês que vem, vão ser lançados mais 2 senior livings de alto padrão, tá? Um fora do estado, um em Santa Catarina, e um aqui na Serra Gaúcha, todos com cerca de 170 suítes. E por que disso? Porque é algo que você consegue, ao mesmo tempo, proporcionar a qualidade de vida numa ponta, e do outro é algo muito rentável para o investidor que está ali, né? O investidor que acreditou na ideia de senior living, que é algo que, conforme falado no começo, a pirâmide etária do Brasil inverteu e a gente precisa de produtos. Então, é demanda. A gente tem demanda, a gente não tem oferta, né? Então, a oferta está se criando agora. Existem várias formas de se investir, né? Às vezes são investidores qualificados, que nós chamamos, que são fundos ou grupo de investidores, ou são investidores diversos, pulverizados, como qualquer um de nós que pode comprar uma suíte dentro desse empreendimento que foi lançado por uma incorporadora. E qual que é a vantagem de eu comprar uma suíte ao invés de comprar uma sala comercial? São enormes, né? Porque
A sala comercial você tem despesas, você não tem a segurança se você vai alocá-lo ou não. Aqui nós conseguimos, antes de 10 meses, a gente já conseguiu atingir o break-even e já começamos a divulgar dividendos para quem comprou as matrículas das suítes, né? Então, antes era uma tese, agora é uma realidade, né? Que demonstra realmente que é algo que consegue trazer uma rentabilidade muito boa para o investidor. Tem muitas pessoas que compram já pensando em morar também, né? Mas não necessariamente a suíte que foi adquirida pela pessoa é a que ela vai utilizar, porque são personas diferentes. Umas são os investidores, outras são os moradores, né? Então é a forma que a gente encontrou de uma forma inteligente no mercado imobiliário, porque cada vez mais eu vejo, principalmente aqui no litoral, né, também isso, cada vez mais as incorporadoras, elas não oferecem apenas um imóvel, né? Ela tem que vir com algo a mais, tem que ter um serviço, tem que ter diferenciais. E isso foi visto aqui na questão dos senior livings de alto padrão. Então, a gente está bem entusiasmado. Isso já é uma realidade fora do Brasil, né? Existem redes. A gente está constituindo uma rede que faz com que também nós tenhamos diminuição nos custos, né? Ganhos em escala de compras diversas. Toda a parte de qualidade que a gente traz dos nossos hospitais também a gente aplica no senior livings, né? Que é a qualidade de processo, toda a parte financeira que a gente tem também, porque nós temos que fazer um reporte para os investidores. Então, a gente tem uma área de relações com investidores, tudo é auditado, tem os dashboards, tem os relatórios demonstrando tanto as atividades que estão sendo feitas, como o valor que está sendo empregado no dia a dia, para que todo mundo fique confortável, tanto numa ponta como na outra, né? A gente pode fazer um paralelo para entender um pouquinho melhor quando você tem a modelagem de condo-hotel, em termos, falando da parte de investidor, né? Que você compra, tem uma bandeira, que é um hotel, uma bandeira hoteleira que administra aquele empreendimento. Nós nos colocamos como a primeira operadora de senior living de alto luxo do Brasil. É isso que nós fazemos. Nós fazemos toda a parte da gestão da operação, né? Para que a gente traga resultado para os investidores e que traga conforto e longevidade com felicidade para os nossos moradores. Pode passar o próximo. Bom, Duane, a pergunta que você fez, né, se o litoral gaúcho ele pode ser o futuro do senior living, né? Eu vou tentar defender isso agora. A gente pesquisou bastante, aí eu acho que a resposta vai ser bem animadora. Aí, a gente vê assim que as pessoas envelhecem e querem morar na praia, né? Muita gente fala, não, quando eu quero me aposentar e quero morar na praia. Então, como a gente se encaixa nisso, né? Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui é um gráfico que mostra mais ou menos o que a gente vê. Aqui mostra realmente, olha como o Brasil nos últimos 20 anos, e se a gente for até 2050, olha o que vai acontecer com a pirâmide etária no Brasil em termos de crescimento de população acima de 60 anos. A gente vai ter um aumento de 22%, a gente vai passar Estados Unidos e Austrália, e vai chegar perto da Alemanha lá. E a gente tem uma curva igual à da China, se a gente for observar nesse quadro. Pode passar o próximo. No Brasil, então, isso já foi falado, hoje nós temos 15% da população, o Rio Grande do Sul, diferentemente do Brasil, já está com 20% da população, 60 a mais, pode passar o próximo. E aqui, se a gente jogar os números para duas cidades aqui do litoral, Capão da Canoa e Xangri-Lá, a gente vê que nos próximos 30 anos, a gente vai, em Capão da Canoa e em Xangri-Lá, ter um aumento bem expressivo dessa população acima de 65 anos. Pode passar o próximo. Quando a gente vê estudos realizados, a gente tem um estudo da URGS, que mostra que a população 60 mais, ela procura vir para o litoral. Então, você tem uma migração de pessoas do interior do estado para o litoral, isso já natural, sem ter os atrativos, que elas saem das grandes cidades ou das cidades do interior e vêm para o litoral em busca do clima, em busca da tranquilidade, em busca da própria praia, né? E no agregado do litoral a gente viu que teve também o pessoal falando que lá no norte também as pessoas procuram o litoral, principalmente pessoas acima dos 50 anos, como
digamos assim, a moradia definitiva dessas pessoas. Próximo. E por que o Senior Living se encaixa no litoral norte, né? Porque, primeiro, a gente já tem uma demanda estrutural. Então, a demanda já existe. A gente já tem, se a gente olhar os condomínios de alto padrão que nós temos aqui na região, se a gente vê a renda per capita aqui das pessoas que compõem essas pessoas dentro dos condomínios, provavelmente eles queriam que os familiares estivessem aqui. E você também queria demanda cruzada. Por que não uma pessoa que está num sênior na capital não vir passar as férias aqui num sênior, né? Então, você tem dois tipos de demanda. Você tem a demanda do local e você tem a demanda de passagem, né? E Capão da Canoa e Xangri-Lá tem essa vocação, né? A gente viu isso na pandemia. Muitas pessoas migraram na pandemia para o litoral por uma questão de que não conseguiam mais ficar na cidade e vieram para cá e colocaram o litoral como uma primeira casa ou se fixaram aqui e começaram a viver aqui. Pode passar o próximo. Tá. Eu só queria aproveitar, depois, Doni, se você tiver alguma pergunta, mas a gente vai ter a Gerontofera em Gramado agora, 3 a 5 de setembro, e nós vamos ter um espaço lá de Senior Living e um meeting, onde vai ser debatido exaustivamente toda a parte, tanto de real estate, como a parte de projeções e a parte de operações sobre Senior Living. Então, fica o convite para quem quiser. Esse evento vai ser gratuito e vai ser muito bom ter vocês lá para debater. E, Daniel, se você quiser complementar alguma coisa. A respeito do estudo que nós fizemos aqui no litoral, né, são pequenas várias variáveis que contribuem para isso, né? Por exemplo, a gente já viu alguns lugares que o Senior Living foi desenvolvido em algo que tinha muito íngreme. Aqui a gente não tem isso. Isso facilita as caminhadas, facilita atividades externas, contato com a natureza, né? Você não está espremido por prédios. Então, assim, são várias. Questão da segurança que foi explicado aqui, né? Questão de acesso. Então, tem muitas variáveis. A questão da proximidade da família, de muitas famílias estarem mudando para cá. Questão de novos centros de saúde aqui, por exemplo, está o debacle ali da diagnóstica, né? Então, assim, você tem acesso cada vez mais à medicina aqui de ponta, aqui perto. Então, isso tudo contribui para que isso se desenvolva aqui. E é um motor de desenvolvimento para o resto da cidade, da região, porque demanda muito serviço, demanda muita mão de obra, né? Inclusive, a gente está, junto com a Unicinos, desenvolvendo um curso de personal sênior também, para que a gente cada vez mais qualifique a mão de obra, né? Para que quem cuide saiba cuidar e seja cuidado. Então, é algo que a gente realmente vislumbra assim, com tal visto que também já estamos com um lançamento no litoral de Santa Catarina. Então, a gente não pode ficar para trás. Eu sou morador de final de semana aqui de Xangri-Lá, adoro, né? Sou apaixonado por vir para cá e a gente não deve ficar para trás jamais. Então, conte conosco para a gente conversar mais sobre projetos de Senior Living. A gente fica à disposição. Muito obrigado mais uma vez, Duane. E só complementando, a gente já tem o exemplo, né, Duane? Se a gente vai para os Estados Unidos, os 2 polos de residências seniors estão na Flórida e na Califórnia. Inclusive, existem redes que as pessoas ficam pulando de um lado para o outro durante o ano. Então, a gente tem exemplos que conversam com o que nós estamos discutindo aqui. O litoral ele é atrativo porque o litoral você tem temperaturas mais amenas e o idoso ele sente mais frio, ele sofre mais com o frio, né? E o litoral também tem aquilo que o Daniel falou, você tem uma walkabilidade muito maior comparado a outros centros, né? Então, acho que cabe, eu acho que já está caindo de maduro, como a gente já conversou, né? Basta quebrar aquele paradigma, né? De que o Senior Living é abandonar os idosos, na verdade, é cuidar deles. E acho que esse é o principal problema que nossa cultura, né? Que a gente tem esse paradigma, né? Com certeza. Inclusive, a gente tem exemplos. A gente já tem moradores que vão para a casa dos filhos no final de semana e a gente escutou dos filhos que chegou 3 horas da tarde, a moradora falou assim, eu quero voltar para a minha casa. Então, acho que isso é o exemplo que quando a gente faz um produto pensado para quem está recebendo esse produto,
a gente quebra os paradigmas, né? Pode passar o próximo, por favor. Isso daí, obrigado, Doni. Obrigado a vocês. Né? Eu fico feliz de trazer esse tema para cá. Eu acho que é um tema muito importante, que eu acho que o litoral tem uma vocação imensa para isso, tanto que as pessoas acho que naturalmente já vêm para cá. Então, um serviço estruturado de uma forma que a gente não está acostumado a ver, vir para cá é uma quebra de paradigma muito grande e a gente precisa juntos, né, trabalhar isso para mostrar para as pessoas que isso é trazer mais qualidade de vida para os nossos familiares, né? Então, muito obrigado a vocês, né, por vir aqui compartilhar conosco um pouquinho do trabalho de vocês. Obrigado a você.